O Brasil registra pelo menos 52 denúncias de importunação sexual por dia. No entanto, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse número pode ser ainda maior devido às subnotificações. O público feminino é o mais afetado pela prática, que independe do recorte social, da idade ou da cor da pele. Pelas ruas de Parnaíba, não é difícil encontrar mulheres que relatam ter sofrido algum tipo de importunação. Uma realidade que demonstra a necessidade de combater esse crime, incluído somente em 2018 no Código Penal brasileiro. Fala, o povo fala mesmo. O povo fala e o povo fala mesmo. Você já foi importunada por algum homem no trabalho ou na rua? Na rua. No trabalho. Já, muito comum. A gente ser parada assim, ou por assovios ou assédio mesmo. A gente passa nisso no trabalho, a gente passa em casa, a gente passa até mesmo a gente ir numa padaria, no trajeto. A gente é assediado e infelizmente é uma coisa que acontece muito com as mulheres hoje em dia. Na rua. Na rua sempre. Já fui importunada dentro do ônibus. No trabalho, em casa, na rua, inclusive em festa também, muitas vezes. Como você se sentiu? Eu me senti invadida. No momento eu falei para a pessoa que ela estava muito próxima e a pessoa falou, não, mas o ônibus está lotado, não precisa. Eu digo, precisa sim. Você dê seu jeito. Aí a pessoa saiu de perto de mim muito chateada, mas eu me senti na obrigação de falar porque eu estava me sentindo invadida. Porque a gente passa e eles ficam olhando, ficam dando psiu. É meio chato. Bem desconfortável. Mas aí eu contornei a história e a pessoa parou. Tipo assim, eu não gostei, a pessoa viu que eu não gostei, então a pessoa parou. A gente se sente um lixo. Eu particularmente, quando eu já fui assediada, às vezes a gente entra em desespero, a gente chora por achar que a gente não pode andar sozinha, a gente não pode confiar, digamos assim, em certos homens, né? Não estou generalizando, mas hoje em dia o assédio nas mulheres é uma coisa que se tornou normal e é uma coisa horrível. Não me senti bem, não. Foi desconfortável? Muito, Constrangedor? muito. O que você fez diante dessa situação? Bom, eu fiquei com vergonha, não falei nada pra ninguém. Fiquei só comigo mesmo, que era no trabalho, aí o que eu fiz foi só ir embora mesmo do trabalho, pronto. Você pediu as contas? Isso. Aí como a esposa dele perguntou o que era, eu inventei que estava com um problema de saúde e eu tinha que sair. Na verdade, passa em branco na nossa cabeça, a gente não tem reação de nada e infelizmente é uma coisa que a gente vive. Infelizmente é uma coisa que a gente vive normalmente, porém não era para ser normal. Eu mesma, na última viagem que eu fiz agora, já fui assediada, só que a gente fica sem reação. A gente quer muito ter uma reação mais forte, mas infelizmente não dá. Insegura. Me senti super mal. É uma sensação estranha. A gente sente assim, que não pode fazer nada, né? Porque é homem, tipo, ele tem mais força do que a gente, então... Mesmo que tenha policial passando, a gente chama, fala, tipo, não acontece nada. Porque ele não pode fazer nada. É uma situação muito desconfortável. Totalmente. É desconfortável e invasiva, né? Bem chato, na verdade, a gente tá dando do nada e parar um homem e falar, assoviar, essas coisas. O povo fala mesmo. O povo fala e o povo fala mesmo. Viviana, também eu gostaria de perguntar para você, no seu exercício da comunicação, às vezes a gente tem que sempre se utilizar, né, da cordialidade, da simpatia e por vezes as pessoas acabam confundindo também os papéis. Você já se sentiu importunada também no exercício da sua profissão ou mesmo na vida pessoal? O difícil é encontrar uma mulher que não tenha se sentido importunada em algum momento. Eu mesma, tanto em situações de trabalho, como você disse, na comunicação a gente tem esse desafio de fazer contatos com muita gente, a gente precisa de uma certa habilidade, simpatia, jeito para conversar com as pessoas. Isso muitas vezes pode ser mal interpretado por alguns homens e infelizmente acontece. E na rua também o sentimento é muito difícil de transcrever. Dependendo da situação, às vezes causa revolta, em algumas
Algumas vezes eu já reagi de uma forma mais revoltada e agressiva, outras vezes, dependendo do momento, a gente sente um constrangimento tão grande, uma vergonha, que chega mesmo a tomar atitudes de achar que teve a culpa, ou como a entrevistada relatou, até pedir as contas do trabalho de tão constrangida que ficou. Então, é uma realidade difícil, enfrentada por boa parte das mulheres, como eu já disse, difícil é encontrar quem nunca sofreu uma importunação sexual, seja em qual ambiente tenha sido, e é difícil sim de lidar, porque na maioria das vezes pode ser tão sutil que, infelizmente, às vezes a gente pode se passar até de louca para as pessoas. Nossa, é comum às vezes ouvir, ela acha que todo mundo é interessado nela ou que dá em cima dela. Na verdade, a gente fica se sentindo ainda pior, né, nessas situações, e é difícil. A gente viu agora recentemente um caso que ganhou notoriedade nacional, né, daquele rapaz, ali um cidadão em desacordo com a lei, como eu costumo falar em casos como esse, que passou a mão nas nádegas de uma moça, né, enquanto ela adentrava no elevador sem ao menos ele conhecer. Né, uma situação totalmente invasiva e que ganhou ali uma notoriedade nacional, mas acredito eu que várias mulheres passam por constrangimentos similares todos os dias aqui no Brasil. É verdade, é uma realidade muito difícil, e eu acho que o mais importante é a gente procurar, diante desses dados que comprovam essa realidade, refletir, buscar esses debates, a necessidade de uma reflexão sobre o assunto, para que as mulheres possam aí cada vez mais se sentir seguras em reagir, claro, dentro da conformidade ali das leis e da situação, para que isso não seja normalizado, porque infelizmente é o que acontece na maioria das vezes. E aí é crucial também entender que a importunação sexual, como a gente bem retratou e a gente viu aí, várias mulheres não escolhem classe social, não escolhem idade, não escolhem cor da pele, né? O público feminino é o mais afetado por essa prática odiosa, uma realidade que se manifesta aí de forma bastante contundente, até mesmo nas ruas aqui da cidade de Parnaíba, como você viu as testemunhas, onde as mulheres compartilham as suas experiências dolorosas. A inclusão desse crime no Código Penal brasileiro, ele só veio aí em 2018, foi um passo importante para a sociedade, mas ainda há um longo caminho a percorrer, que é o caminho da educação, da conscientização. Lembrando que a pena, não é, para esse tipo de crime é de reclusão, certo? Para o aliciador, e vai de 1 a 5 anos de cadeia. Então vai direto para a reclusão. E aí a gente precisa continuar a discutir esse tema para que esse combate seja feito, essa erradicação, essa consciência, a não violência, né, na nossa sociedade, promovendo aí essa punição adequada para os agressores. É fundamental que todos nós, enquanto sociedade, nós nos unamos no combate, apoiando e encorajando principalmente também a essas vítimas a denunciarem, né, buscando aí formas de prevenir e combater a importunação sexual em todas as suas formas. A gente encerra, portanto, essa matéria com esse chamado à ação. Combater a importunação sexual é uma questão de respeito, de dignidade e justiça para todas as mulheres que sofrem esse tipo de crime. É isso, Helder. Belas palavras. Claro, a gente agradece o apoio, o incentivo, sua delicadeza de sempre aí em tratar sobre temas áridos como esse.